Fala aí, galera, estamos aqui entrando ao vivo. Hoje vamos ter uma live com o nosso amigo Adalberto Rangel, nosso amigo, e a gente está esperando algumas pessoas aqui entrar. Já vou chamar ele e vamos esperar algumas pessoas entrar para a gente começar. Tá conectando, vamos lá. Fala, meu amigo. Barroquito, você tá vestido de muçulmano, Barroco? Hoje eu tô a De árabe? caráter. Que, que maravilha. Mas você tá com essa barba aí, você tá com cara, rapaz. Eu acho que tu fez uma ponta no falda. Eu acabei de ver falda, mano, então eu tô inspirado. Tá certo. É Que isso. bom. Beto, cara, que prazer, mais uma vez. A gente está podendo falar, né, juntos, isso é muito bom. É verdade. Essa semana toda, cara, eu encontrei algumas pessoas, estamos falando sobre temas, né, diferentes. E, cara, eu queria conversar com você hoje sobre um tema que para mim é super, hiper, mega relevante, que é sobre o islamismo, sobre, né, o desafio e sobre como nós podemos entender melhor, né? E, cara, eu estou com algumas perguntas para a gente poder conversar hoje. Então, eu estou só aqui esperando aqui, porque eu liguei agora esperando algumas pessoas elas chegarem. Tranquilo, tranquilo. Recebi Esse notícia, cara, tema. perdão, quando eu fiz o Esse te... cartaz, algumas Hum, pessoas entraram, né, em contato. Elas falaram assim, cara, deixa no caso a live, né, salva, que eu não vou conseguir ver, mas eu quero muito, né, conhecer, e eu vi diversas, né, pessoas, então eu achei interessante, porque algumas pessoas pensam que elas não precisam estudar sobre isso, ou não tem que ter o conhecimento sobre. Então, cara, eu queria que você só falasse um pouquinho, Beto, o trabalho que vocês fazem junto ao lar, e, e eu creio que logo após a gente começa as perguntas. Maravilha. Pois é, então, a gente, depois daquele tempo que a gente esteve junto, congregando junto, e depois que você foi com Vívia para o sertão, a gente estava na busca de achar assim, o que o Senhor nos dirigia, para onde Ele nos dirigia. Então, os caminhos nos levaram, né, a primeiro o momento de despertamento foi com relação à guerra da Síria. É interessante que nunca pensamos em mundo árabe, nada disso. Nunca passou pela cabeça, nunca foi possibilidade para nós. Mas por causa daquilo que nos chamou a atenção da situação da guerra da Síria em 2013, aquilo o Senhor nos levou a olhar com os olhos diferentes, descobrimos toda a questão do mundo árabe e os muçulmanos. Em 2014 fizemos uma viagem lá e quando nós tocamos lá aquele lugar e tivemos lá aquele tempo, o Senhor assim confirmou coisas no nosso coração e quando a gente retornou de lá, a gente entendeu que a gente queria mobilizar, ser uma voz para a igreja, chamar a atenção sobre a causa dos refugiados, provocados especificamente pela guerra da Síria. E logo no ano seguinte, começamos a mexer com isso, fundamos ali a ONG lá, que era a ideia, era só falar sobre refugiados, mobilizar, apoiar. Mas aí veio o primeiro refugiado que não estava programado, sírio, que a gente acolheu na nossa casa, morou 9 meses na nossa casa, e a gente entendeu que o Senhor queria que a gente avançasse, alugamos uma casa, montamos uma base de acolhimento e passamos então a estudar o mundo muçulmano por causa do relacionamento. Então foram alguns anos de estudo, de dedicação, e aí outras viagens aconteceram, né? Palestina, Turquia, e todo o envolvimento foi aumentando. Comecei a me especializar, né? Entrando mais na área do islamismo,
me tornei parceiro da Missão Evangélica Árabe do Brasil, aqui, num treinamento de 8 horas que eles têm, né, que chama Islã Sem Véu, que é um seminário curto de 8 horas que você pode mobilizar na sua igreja, e me tornei parceiro, e desde então, aí já tem acho que o primeiro foi em 2016, desde então venho sendo parceiro do Flávio Ramos aí, com quem eu aprendo. Também sou da equipe executiva do Perspectivas, professor de algumas aulas e membro da equipe executiva, coordenador regional. E é isso, o envolvimento basicamente meu com essa área, é isso aí. Bom, pastor da comunidade cristã lá, né, que você conheceu aí, que a gente tem o prazer de estar sempre junto, é isso. Isso aí, Beto. Eu lembro que eu fui se eu não me engano, no primeiro ou no segundo culto, ainda no café. Foi, verdade. Eu sempre gosto de falar o testemunho, sabe, de como é que nasceu, como é que surgiu. Eu lembro de quando a gente estava fazendo Perspectivas, e eu lembro que vocês ficaram, se eu não me engano, em algum lugar em Niterói. Eu não lembro que vocês assistiram um documentário, né? Foi em Itaboraí, no treinamento para coordenar. E depois eu lembro que a Lu, ela começou a falar sobre isso também, sabe? Começou a mexer o coração de vocês. Sim. E ver como é que desdobrou isso, como é que vocês foram, né, fiéis, obedientes ao Senhor. E aconteceu tudo o que aconteceu. Coisas além daquilo que vocês imaginavam, né? Muito além. Então, cara, muito vale além. a pena, né, obedecer, vale a pena a gente estar escutando, né, o Senhor. Isso, Beto, então, amém. eu fixei o tema para quem chegar. Eu fixei o tema aí. A gente tem apenas 1 hora, né? Agora um pouquinho menos. Mas a gente tem bastante coisa para poder falar. E eu tenho uma primeira pergunta aqui, Beto. Por que um cristão deve se interessar por islamismo? Por quê? Então, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, você ouve assim, caramba, nós temos um país tão difícil, nós temos alguns povos não alcançados no Brasil, nós temos regiões e grupos, né, com muita necessidade de evangelização. O que nós temos com os muçulmanos, né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: todo aquele que é apaixonado pela glória de Deus e por isso anseia, olha para Apocalipse 5:9, Apocalipse 7:9 e imagine aquelas nações ajoelhadas diante do Cordeiro, aquele que deseja fazer parte, completando a tarefa que o Senhor nos concedeu, nos ordenou de evangelização, nós temos que pensar nos muçulmanos. Porque hoje, os muçulmanos representam, eles são 25% da população do mundo. Quase 2 bilhões de pessoas. É 1,80 e poucos bilhões. Quase 25%. Quase 25%. Ou seja, quase 1/4 da população do mundo, ela professa essa fé. Com as várias variações, a gente vai falar um pouquinho hoje. Isso está em 57 nações. E 85% dos muçulmanos são considerados não alcançados. Nunca ouviram falar de Jesus ou quase não ouviram falar. Ou seja, dos 7.000 e pouquinhos povos não alcançados que existem, 3.092 povos são muçulmanos, islâmicos. Ou seja, 1,6 bilhões de muçulmanos são povos não alcançados. Ou seja, não tem como não falar de islamismo, do Islã, desses povos, para completar a tarefa. E ainda, por causa da característica do islamismo, o movimento missionário, o engajamento missionário nesses povos requer da igreja um investimento maior financeiro, de capacitação, de tempo, uma dedicação diferente. É diferente de você ir para uma comunidade carente, uma favela urbana,
do que enviar um missionário para o mundo muçulmano. Para Sim. aprender a língua árabe precisa de 5 anos, né? Por exemplo, se for o caso de um país muçulmano árabe. Então, essa é uma resposta que não tem como. Se você ama a glória do Senhor, você imagina e tem expectativa pela vinda do Senhor, por causa de Mateus 24:14, que ele disse que o evangelho tinha que ser pregado a todas as nações, e então viria o fim, você tem que pensar no mundo muçulmano. Então, por isso que os cristãos precisam se interessar pelo islamismo. Não tem como. Entendi, Beto. E a gente já teve bastante gente que foi, né, de uma forma equivocada, né? Tipo, né, por exemplo, fez, né, um treinamento, né, missionário, né, comum, um treinamento mais assim amplo, e a pessoa simplesmente falou assim: ah, cara, eu vou trabalhar lá na Jordânia, né, por exemplo, eu vou para lá, Sim. e chega lá, não conhece a cultura, não conhece o povo, não sabe, né, o desdobramento, entendeu? Eu lembro que eu tive na Jordânia, e quando que eu estava lá em Amman, por exemplo, ali estava tudo ali normal, a gente via a questão cultural, mas parecia que eu estava em São Paulo, por exemplo, uma cidade grande e tudo, bastante gente de diversos tipos de nações, né, juntos ali. Agora, quando eu cheguei, né, em Mafraq, por exemplo, aonde que vocês foram, cara, eu falei, cara, agora eu cheguei no lugar deles, sabe? Então, Agora o bicho é doido. eu lembro até de uma experiência, não sei se aconteceu com você ou foi com a Carol, de alguma menina, alguma mulher que não colocou o véu lá e tacaram pedra nela, não foi? Não foi conosco, não. Mafraq como por ser fronteira da Síria, interior, né, uma cidade assim, é como se fosse aí no interiorzão do Brasil, né, bem Divisa já com a fronteiriço, Síria, né? Divisa já com a divisa com a Síria. Síria. É. Ali predomina, né, um fundamentalismo, grupos extremistas, alguns terroristas. É um local muito tenso, né, muito Sim, tenso mesmo. Né? sim, sim. Eu lembro, Beto, que foi eu e mais duas pessoas lá em Furreis. E Uhum. nós chegamos lá e já tinham falado já conosco para assim, a mulher, por exemplo, não sorrir para o homem e tudo. E foi, cara, uma garota lá conosco e ela chegou já na barraca, lá na tenda e sorriu já pro cara. E o cara chegou e pegou na mão dela e começou a falar algumas coisas com ela como se estivesse cantando ela, né? É Sim, como se ela tivesse dado uma oportunidade e tudo. E a gente chamou ela no canto e falou assim: não faz mais isso, você não pode ficar sorrindo para os outros. E tudo é uma questão cultural, né? sim, Então, isso são coisas, né, mínimas, mas você pode sim, colocar uma missão, né, a perder por sim, simplesmente você não conhecer, né, a cultura. Falando em verdade. cultura, Beto, eu tenho uma outra pergunta. O que é islamismo, cara? O que é? Deixa eu responder o irmão que perguntou rapidinho, como é que está o islamismo no Brasil? Nós somos hoje o segundo país da América do Sul, né? Só perdemos para a Argentina, né? Com relação ao islamismo. Temos a maior comunidade da América do Sul de xiitas em Foz do Iguaçu. E estima-se que esteja perto de 1 milhão de muçulmanos. Nós temos aí musalas, que é o princípio da mesquita, ou mesquitas, ou centro de estudo islâmico, espalhado já em 20 estados. Temos uma escola, a ideia do muçulmano no Brasil é criar uma universidade islâmica. Já conseguiram uma escola grande em Foz do Iguaçu e eles estão investindo nisso, só para ter um panorama aí do irmão rapidamente que ele perguntou. Muito bem, islamismo. Bom, islamismo significa submissão, que é uma religião monoteísta, né? Quer dizer, um Deus único, mas num Deus impessoal. Uma das características do islamismo é a negação da paternidade de Jesus, é a relação distante de Deus. Isso é a maior barreira que o cristão enfrenta quando olha para o islamismo, porque nós vamos olhar pelos nossos olhos. Nós temos o Abba, o Deus Emanuel que é conosco. Isso é totalmente inconcebível para o muçulmano, porque o Alá, é um Deus impessoal. Então, o islamismo significa
uma sequência eu vou falar sobre isso também, de crenças, de ritos, todos eles a partir de um Deus impessoal, que não ouve orações, que não se comunica. Ele usou lá o enviado, que na visão de Maomé, que foi o anjo, que ele creu que era o anjo Gabriel. Ou seja, Deus não fala com ninguém, Deus não ouve, é um Deus que eles não conhecem o caráter, eles têm apenas a revelação dos decretos de Deus, da pessoa de Allah, né, como eles olham. Então, o muçulmano, ele vive, é uma religião que vive na incerteza. Ele pode completar ali, com rigor, todas as doutrinas islâmicas, que ele não sabe se Allah vai aceitá-lo, porque eles, não, na verdade, não têm noção de como é que é Allah. Então, basicamente, é isso que prega o islamismo, é isso aí que é a característica do islamismo. Né? Só para lembrar, muçulmano, islâmico, às vezes me perguntaram já, mas muçulmano e islâmico é diferente? Um é mais extremista do que o outro? Não, são sinônimos da mesma coisa, significa submisso. E não confunda com o árabe. Árabe é uma etnia, muçulmano é uma religião. Até porque, só para ter um exemplo, né, o maior país muçulmano do mundo não é árabe, é a Indonésia, é um país asiático de outra etnia. Embora, como surgiu o islamismo em Meca, na Arábia Saudita, está muito associado aos árabes. Até porque o Corão só é Corão em árabe, as recitações do Corão têm que ser em árabe, e Maomé diz que Allah fala em árabe, não fala outra língua. Então, às vezes, há uma confusão por causa disso. Então, o árabe, a língua árabe e a cultura árabe está diretamente ligada ao islamismo, mas nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe, né? Porque eles se espalharam, né? Entendi. Acho que é isso. E tem uma coisa que eu vi também, Beto, interessante, é a questão, né, nominal, né? Por exemplo, né, o cristão, geralmente, ele tem nome, né, de cristão. Eles não colocam nenhum outro tipo de nome. E quando que é árabe, perdão, quando que é muçulmano, geralmente ele tem um nome, né, muçulmano. Então você vê bastante, né, Mohamé e alguns outros nomes. Isso. E quando se converte também, eles trocam o nome. Quando se converte ao islamismo, eles também adotam um nome árabe. Entendi. E eu vi também, Beto, alguns que fazem uma tatuagem, né? Geralmente eles colocam uma cruz aqui na mão, né? Eu vi bastante tem lá que colocaram uma cruz na mão. Não sei se foi para identificar, e tudo. Inclusive, algumas histórias dizem que aqueles 21 cóptas que martirizados. Que foram... Isso. Falaram que um deles foram, no caso, pego por conta disso, né? Então, teve uma discussão no bar, alguma coisa, e um deles estava com essa cruz, né, tatuada. E dá para ver, a gente nem imagina que geralmente, né, o cristão que vive lá, tipo assim, né, por Oriente Médio, né, por exemplo, parece que eles vivem à margem do medo. E não foi bem isso que eu vi, sabe? Eu vi pessoas que atestam da sua própria fé e eles têm, assim, cara, um orgulho grande acerca da fé, acerca de Cristo, e eles não escondem isso, né? E eu queria que você me falasse um pouco, Beto, também, como é que surgiu, como é que surgiu, né, para o Islã? De que maneira surgiu isso? Surgiu agora, 200 anos atrás? Ou isso já é algo, né, milenar, algo que aconteceu há muito tempo atrás? É legal falar sobre isso, porque o surgimento do islamismo, ele nos ensina até hoje, por causa do posicionamento da igreja. Tem muito a ver com o avanço da missão, servir a missão de Deus. Ô Vivian, sua pergunta aí, eles normalmente, a troca de nome em alguns países, como não dá, eles costumam adotar um segundo nome em homenagem ao Islã, né? Mas não é uma regra, tá? Estou respondendo a tua mensagem. Nós acolhemos aqui na nossa organização o egípcio copta. E ele contou, Maico, uns sofrimentos nesse sentido muito grande, desde criancinha. O bullying
que ele vivia no Cairo, ele sofreu pelos muçulmanos. E do subemprego dele, do pai, dos irmãos, por serem cristãos coptas, né? Então, existe uma maioria de cristãos nominais também, né? Esse era um que não era assim, você podia ver que não era um cristão mesmo, mas ele nasceu de família cristã, sofreu muito esse preconceito, esse isolamento dentro lá do contexto egípcio. Lembrando que o Egito é chamado aí a cabeça do Islã, o coração é a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia aí, porque o nome árabe, né, que da onde veio aí Maomé, eu vou falar do surgimento, significa no aramaico mistura, porque foi fruto dele, Abraão, com a escrava egípcia. Então, a mistura de um judeu com um egípcio, por isso o nome em aramaico, o árabe, significa mistura, mescla, né? Uhum. Então, como é que surgiu o islamismo, né? O Islã é considerado o ano de 622 como a data inicial assim, do surgimento do islamismo. O islamismo surgiu na cidade de Meca, na época muito desértica, no século VII. Um camarada lá nasceu, Maomé, nasceu em 570, se não me engano, e ele logo ficou órfão de pai e mãe e foi criado pelo tio. E esse tio dele era um cara comerciante, ia e voltava para Damasco, passava por Jerusalém, ele vendia de tudo. E criou Maomé e levou Maomé em suas viagens, fazendo com que Maomé ficasse um cara extremamente desenrolado para conversar. O cara era bom de lábia. E era também, ele aprendeu com o tio um senso de honestidade muito grande. Você sabe que o apelido, Michael, de Maomé era o Honesto. Ele era de uma família importante, de um clã importante em Meca, mas de um grupo pobre da família importante. Então, e ele não foi alfabetizado. Maomé não sabia nem ler, nem escrever. E é interessante, o que acontecia? Maomé tinha nas viagens contato com alguns judeus, há relatos de contato com cristãos e judeus. E ele voltava para a Arábia Saudita, que não foi contemplada oficialmente na Península Arábica, com grandes incursões missionárias. Porque naquela época o que facilitou a expansão do cristianismo foram os domínios romanos. A primeira leva de expansão foi aonde Roma ela dominou. Primeiro houve perseguição, depois, quando houve a conversão do imperador romano, criou-se a paz romana, onde todos os locais onde Roma dominava, o evangelho avançou. Só que os romanos nunca avançaram direito na Península Arábica. Então era um local onde missionários quase não foram. Há relato, a tradição dos apóstolos, que Mateus teve uma incursão na Península Arábica. Mas o fato é que Maomé viajava contigo, tinha contato ali com judeus que falavam de Deus, com cristãos que falavam de Deus, de Jesus, mas na língua árabe, da etnia árabe, não existia um líder religioso. Ele não tinha uma referência, não foi traduzida a Bíblia, nem nada para o árabe. Então você tinha ali uma situação, vamos dizer, falta de missionário, falta de palavra, e ainda Meca tinha uma tal da Pedra do Paraíso, que é um meteorito, que se transformou numa Kaaba, uma casa, um cubo, onde eles criaram uma festa e virou uma cultura da cidade, uma festa pagã de todos os deuses. Meca ficou, porque era uma cidade ali no eixo do comércio, então iam muitos povos, babilônios, persas, tudo passava ali. E por causa dessa Pedra do Paraíso, criou-se uma festa pagã, onde tinha ídolos e deuses de todo tipo. Maomé, por causa da influência judaica, ele era monoteísta. Ele odiava a festa pagã. Então você tinha lá um cenário da vida de Maomé. Um órfão, sem assim, uma paternidade. Isso também isso ajuda a visão também islâmica da distância, né? Também por causa da descendência de Ismael. Lembra que Ismael foi expulso por Abraão? O muçulmano ele foi gerado num contexto de afastamento, a dificuldade de ver a paternidade. Por isso Deus é alguém tão distante para eles. E nesse contexto,
Maomé, ele casa com uma viúva aos 25 anos e ele fica rico, a viúva rica. E ele tem um nome importante e agora ele tem dinheiro. Ele passa a ser uma voz agora em Meca, um clã importante agora com dinheiro. E ele passa a se retirar para umas cavernas para orar. Ele gostava de se retirar, levava lá um farnelzinho que a esposa dele preparava, ficava lá 3 dias orando. Numa dessas incursões, ele diz que teve uma experiência sobrenatural em que um ser apertou ele e mandou ele ler. Lê isso aqui. E ele ficou desesperado com aquilo e falou, não posso ler porque eu sou analfabeto. E ele sai da caverna, corre, fala com a sua esposa, olha, aconteceu isso, eu não sei o que é aquilo, quem pode me ajudar? Aí a esposa fala, eu tenho meu tio, que ele é cristão, é um senhorzinho, o nome dele é Warak, vamos consultar ele para ver o que é isso. E o titio, eis que te digo, que perigo do titio, eis que te digo, ele interpreta aquela experiência de Maomé e diz, Maomé, esse aí, de acordo com a sua descrição, é o anjo Gabriel, um enviado de Deus. E Maomé olha isso e diz, cara, eu sou o profeta que os árabes não têm. Eu sou o profeta de Alá. Lembrando que Alá é a tradução em árabe de Deus. Então, Alá significava o Deus de Abraão. Não era um Deus diferente. Então, Maomé se autoproclama sendo o profeta de Alá, porque Gabriel, o enviado de Alá, foi revelar coisas para ele. E aí, então, ele começa a pregar em Meca. E a primeira coisa que ele prega é divisão de renda, ajuda social. Isso incomoda os clãs e prega contra a Kaaba, aquela festa politeísta. Isso incomoda muito. Por quê? Aquela festa dava muito dinheiro para Meca. E ele ia quebrar as pernas financeiras de muita gente. O pessoal começa a rejeitar ele. Mas vinha um grupo de Medina, uma cidade aí uns 200 quilômetros ao norte, que gostava de ouvir as coisas que ele falava. Então Maomé começou pregando ajuda social, ele pregava contra acúmulo de renda, vamos ajudar os pobres. E a pregação de Maomé nessa fase de Meca foi totalmente interessante. Um líder religioso, alguém que queria ajudar, alguém queria... E outra coisa, falando de honestidade, falando contra as coisas erradas, porque o apelido dele era o Honesto. Só que ele acabou sendo expulso depois de quase 13 anos, pregando ali. Teve pouquíssimos adeptos. Um dos primeiros foi Abu Bakr, que veio a ser o primeiro califa, veio ser o sucessor de Maomé. E, claro, sua esposa e o tio lá, o Arak, que logo morreu. Então ele é expulso para Medina. E ele vai, na verdade, é expulso de Meca e vai para Medina, porque tinha um grupo maior em Medina que gostava de ouvir. E lá em Medina, ele passa mais 10 anos de revelação nas cavernas de Alá, e ali ele fica fora. Volta para Medina e volta para Meca e conquista a Meca. No ano de 622, que foi o ano que ele fugiu de Meca para Medina, é chamada Hégira, e ali que é considerado o início do Islã, oficialmente. Então você vê Maomé em 2 fases. A primeira fase é um líder religioso, pregando coisas boas, e a segunda fase, a fase de Medina, um líder político, alguém que pegou espada para conquistar clãs e liderar. Ele tomou Medina aos poucos. Depois veio e tomou Meca. Então, assim surgiu o islamismo, influenciado pela visão... você vê que influências interessantes. A visão missionária aprendeu com os cristãos. A oração direcionada a Meca aprendeu com os judeus que oravam em direção a Jerusalém. Ele simplesmente virou. Quando ele volta para Meca, ele conquista Meca, né, voltando de Medina, ele faz a limpeza daquele cubo
ele diz que aquela pedra é a pedra do paraíso, e diz que Abraão e Ismael reconstruíram, teve uma enchente, e transforma, acaba aquele cubo no local central islâmico, que é aquela pedra do paraíso. Paraíso. Exatamente. Uma pessoa está perguntando, Maomé teve vários filhos, mas os filhos homens morreram criança. Então, oficialmente, mulher não é descendente do árabe, só homem. Então, oficialmente, ele não deixou descendente. Ele tinha uma filha preferida, que ele gostava muito, o nome dela era Fátima, e o seu marido, Ali, chegou a ser assim, na época que ele morreu, foi uma disputa entre Abu Bakr, seu primeiro discípulo, com Ali, o seu genro, e Ali que cria a divisão de sunitas e xiitas. Os xiitas, aqueles que queriam que Ali fosse o sucessor de Maomé. Os sunitas, que eram a grande maioria, não achavam que devia ser Ali, deveria ser Abu Bakr, que foi o que aconteceu. Abu Bakr foi o primeiro califa, que é o nome do sucessor de Maomé, e Ali veio a ser o terceiro califa, né? Mas aí criou um racha muito grande ali, inclusive Ali foi morto, houve assassinato nisso, né? Bom, basicamente eu acho que é assim que surgiu, resumir bem rapidinho como surgiu o Islã. Sim, O que mais? Beto. E, cara, no que acredita o muçulmano? Porque existem várias histórias, né, e mitos também, mas o que acredita de fato? Eles acreditam em Jesus também? O que eles acreditam? Então, vou tentar, esse é um assunto muito complexo, por causa das divisões, né? Mas nas divisões do islamismo, no geral, para guiar os muçulmanos, vamos dizer, tem 5 coisas que guiam o islamismo. Primeiro, as coisas obrigatórias. Segundo, as coisas recomendadas. Terceiro, as coisas lamentadas. Quarto, coisas proibidas. E a quinta coisa são coisas neutras. Basicamente, vamos dizer, essas 5 coisas permeiam os vários tipos de islamismo. Porém, eu vou citar agora, vou fazer uma pauta assim do que eles creem, os 5 pilares, o que são os escritos sagrados, né? Então, Okay. Tem 5 coisas. O que é obrigatório, o que é recomendado, o que é lamentável, o que é proibido e as coisas que pode ser, que não atrapalhem nada. Bom, as principais crenças no islamismo. Creem no Deus único. Alá é o Deus único. Creem nos decretos de Deus. Eles dão muita importância aos decretos de Deus, à característica de Deus, aos nomes de Deus. Eles creem em espíritos, anjos, demônios e no djinn. O djinn é aquele... Lembra o gênio da lâmpada? Sim. É um tipo de espírito que eles creem. Aquele gênio é o tal do djinn, né? Então, creem em anjos, demônios e no djinn. Creem em livros sagrados, né? O Corão, eles creem na Torá, creem nos Salmos de Davi, creem nas folhas de Abraão e creem nos evangelhos de Jesus, não os que a gente lê. Eles dizem que foram modificados, mas eles creem nos evangelhos de Jesus. Creem nos profetas. São aí... E a Sharia, Oi? Não entendi. Entendeu? Não, como é que fica a Sharia? Eles creem também na Sharia? Vou chegar lá. Creem nos profetas, em que Jesus é um dos profetas, mas que Maomé é o último e o maior profeta de todos. E por último, creem em juízo final. Então são assim, as principais crenças deles. Para ser muçulmano, precisam basicamente fazer 5 coisas, que são os 5 pilares do islamismo. Primeiro, a declaração em árabe, a profissão de fé, a declaração de fé. Creio que Alá é único e Maomé é o seu único profeta. Tem que recitar isso em árabe, é chamada Shahada, que é a declaração de fé. Segundo pilar, são as 5 orações rituais. Tem lá a posição, tem horários definidos, que é a salat, as orações rituais. Segundo, é fazer caridade, esmolas, o zakat. Todo muçulmano tem que fazer caridade, porque a salvação é por obras, você tem que fazer coisas boas. Terceiro, jejum, Ramadã, nós estamos no mês do Ramadã.
né? Todo muçulmano tem que completar um mês, que é o mês que celebra a revelação do anjo Gabriel para Maomé. Você tem que passar um mês jejuando do nascer do sol ao pôr do sol. Quarto, peregrinação a Meca. Por quê? Se chama Hajj. Nessa peregrinação, o muçulmano tem a oportunidade de dar 7 voltas em torno da Caba, e quando terminar, ele toca a pedra negra lá, que é a pedra do paraíso, e eles creem que nessa hora todos os pecados foram perdoados. O desejável era que os muçulmanos fossem todo ano a Meca, mas é uma viagem cara. Então, é importante que pelo menos uma vez na vida, porque ali é o momento de zerar a conta corrente de pecado. Então, se o muçulmano chegar lá, der as 7 voltas, tocar na tiver um infarto, é a garantia de que Allah vai aceitar ele no céu. E tem ainda a possível 6º pilar, que é só para os extremistas, que seria participar da jihad, que é a guerra, né? Mas isso não é oficialmente um pilar, né? Os pilares são esses: declaração de fé, oração, caridade, jejum e a peregrinação em Meca. Bom, o que eles creem? Quais são os escritos onde se desdobra toda a sua doutrina? Como eu disse, as folhas de Abraão, a Torá, os salmos de Davi, os evangelhos de Jesus, não da mesma forma, e, por último, o infalível, na visão deles, perfeito, protegido por Allah, Corão, que é a palavra de Allah, né? Corão. E aí vem as autoridades do Islã, que a gente chama, que são basicamente 3. O Corão, que é a palavra de Allah, né? Você vê que Maomé não escreveu o Corão, porque ele era analfabeto. O Corão ele foi gravado oralmente pelos Tawatur, que são chamadas pessoas que tiveram o privilégio de ouvir do profeta a palavra de Allah, e que foi compilada pelo primeiro califa no ano de 650. Abu Bakr compilou o Corão. Recebeu, ele foi um dos Tawatur, né, e outros também receberam, e aí ele se inscreveu o Corão. Junto com isso, tem 2 outras autoridades que eles seguem. A Sunna, que é a tradição do profeta. A Sunna é a junção de 2 coisas. São os hadiths, que é aquilo que o profeta falou, e a shira, aquilo que o profeta fez. Por isso que a Sunna é a tradição do profeta. Tudo que ele falou tem um peso quase igual ao Corão. Mesmo que ele não estivesse falando... não é que ele falou, Allah disse, não. Maomé falou, vamos pular. Isso é um hadith de Maomé, vamos pular. Estou dando um exemplo, tá? Então isso tem peso quase de Corão para o muçulmano. E a shira, alguém que relatou, olha, Maomé todo dia de manhã coçava o joelho. Então isso é a shira. Então a Sunna é formada pelaquilo que Maomé falava, mais aquilo que Maomé fazia, né? E por último, a terceira autoridade é a Sharia, que são as leis islâmicas que são derivadas do Corão e da Sunna, né? Então, assim, basicamente são esses, né? Estou resumindo muito. Eu poderia falar de tafsir, que é a interpretação do Corão, mas aí a gente não dá tempo da gente falar isso tudo, né? Eu acho que deu para resumir. Sim, Beto. Obrigado, cara. Obrigado. Beto, quando é que surgiu, por exemplo, você falou como é que surgiu, né, o Islã, e como é que surgiu esses grupos extremistas assim? Quando é que começou a surgir a divisão entre eles? Você pode falar um pouquinho sobre a divisão entre, né, xiitas e sunitas? Como é que surgiu isso? Você poderia falar um pouco? Sim, perfeito. Então, a divisão começou na morte de Maomé, uma morte repentina, e ele não tinha, se ele tivesse um filho, seria o sucessor, e aí que começou a divisão. E dessa disputa com quem seria o sucessor, Ali, seu genro, Abu Bakr, seu primeiro, digamos assim, seguidor, criou essa divisão, os sunitas, porque as sunas são diferentes na visão daqueles que seguiam Ali, porque aqueles achavam que Maomé falou para seguir Ali.
e os outros criam diferente. E os Shias, os seguidores, Shia significa seguidor de Ali. Então, essa divisão grande, que virou guerra, que virou assassinato, você já viu falar naqueles que se automutilam, se autocortam dos xiitas? Por quê? Eles lamentam não ter sido capazes de defender Ali, porque Ali foi assassinado dessa disputa. Então, eles se penitenciam naquela celebração no dia que Ali morreu, para dizer, nós somos merecedores de castigo porque não defendemos Ali. Então, essa foi a grande divisão, né, maior, digamos assim. Fora isso, houveram muitas divisões e boa parte, por quê? O islamismo ele é uma religião de conquista. Essa é a grande diferença do Islã. Diferente do cristianismo ou de outras religiões, o islamismo ele está associado a um governo, né? Porque Maomé foi um líder político. Então, dentro do Corão, diz conquistar o mundo e dominar o mundo. Então, por causa disso, o domínio sobre nação envolvia incorporar em parte a sua cultura. Com isso, foi gerando divisões, né? Você chama assim, a gente chama de cômodos do Islã. Você tem cômodos, o cômodo da Ásia, o cômodo do Oriente Médio, o cômodo da África, que é o islamismo popular. Por quê? Na África, o islamismo ele é chamado popular porque incorporou o animismo, que é aquele misticismo onde se atribui poderes espirituais ao animal, à floresta. Isso está incorporado ao islamismo. Daí surgiram muitas divisões dentro do islamismo, né? Você tem os islâmicos, os sufis, que é um grupo, digamos, reteté, né? dos muçulmanos, muito característico. Pois é, os carismáticos, eles rodam, né? Porque já viu aqueles homens turcos rodando? Eles entram em transe e eles dizem que é um momento de transe para adorar, né? Você tem aí vem os grupos extremistas que vêm de uma profecia da volta de um califa. Tem lá uns que creem nos 5 califas, outros dos 7 califas, e tem uma profecia de um califa que não morreu. Ele foi levado e ele vai retornar. Mas para que ele retorne, precisa fazer uma reforma no islamismo para ele ser como no tempo de Maomé. Um califado, um estado califado, um estado islâmico. Que foi o movimento de preparação para essa chegada do tal califa profético que sumiu e vai reaparecer. Então eles quiseram fazer uma mudança e para acabar com todas essas divisões e fazer um islamismo no tempo de Maomé, vamos dizer assim. Então, basicamente, resumindo toda a história, essa aí, que a história é cumprida. Muito bom. Beto, e como nós podemos evangelizar os muçulmanos? De que maneira? Então, nós temos 2 caminhos. Na verdade, um caminho só, mas que se divide em 2, né? Primeiro é o seguinte, quem quer se envolver com pregar o evangelho a muçulmanos, precisa conhecer o Corão. Porque o Corão, apesar de ter muito ataque ao evangelho, ao cristianismo, dizendo que Deus não é trindade, que Jesus não é divino, é apenas um profeta, dizendo que Jesus não é filho de Deus. Ele diz que a Bíblia foi adulterada, que Jesus não morreu na cruz, que não existe pecado original. Por isso não tem sentido. Se não tem pecado original, o que Jesus fez na cruz? Porque não houve substituição, né? Em compensação, o Corão diz o seguinte, Jesus é o Messias. Esse é um caminho. Nasceu da Virgem Maria, está no Corão. Jesus é a palavra de Alá. Jesus é a palavra da verdade, está escrito no Corão. Jesus é o único que não pecou. Olha só, eles creem, Maomé pecou, mas o anjo Gabriel tirou os pecados de Maomé. Mas eles dizem que Jesus é o homem sem pecado. Está no Corão. E por último,
Jesus é o Espírito de Alá. Então, o caminho para falar de evangelizar muçulmano é relacionamento, porque a cultura são povos muito relacionais, eles se visitam, eles se conversam, dão valor ao relacionamento. Então, dificilmente ele vai ouvir você se ele não te conhecer. O que eu vou ouvir do Michael se eu não conheço o Michael? Eu preciso conhecer o Michael para que eu considere o que ele fala. Então, o primeiro passo, relacionamento. Por isso, todo modelo, infelizmente, que a grande parte das igrejas imagina que tem que dar resultado. O missionário está lá 2 meses. Quantos muçulmanos converteram? Esse modelo não existe para o mundo muçulmano. Pode ser que o Espírito Santo faça? Pode, claro. Né? O Espírito Santo é dono das coisas. Mas, no geral, o missionário que vai com chamado no mundo muçulmano, ele vai demorar tempo, porque ele vai adquirir a cultura, ele vai gerar relacionamento, para aí, então, ele começar a ser ouvido. E aí que entra a segunda parte. Ele precisa falar de Jesus a partir daquilo que o muçulmano crê. O que ele crê? No Corão. Então, o cristão, para falar de islamismo, ele precisa ser um exegeta do Corão. Ele precisa se capacitar com profundidade no Corão, e a partir do Corão, que é a palavra que eles creem que é infalível, isso vai ser realmente o caminho. Ele só vai te ouvir se você for conhecido dele, e você precisa trilhar o caminho através do Corão. Entendi, alguém perguntou do anticristo bom, aí? Esclarecedor. Muito bom mesmo. Beto, quais são as dicas para um cristão se envolver na evangelização dos muçulmanos? Dá algumas dicas para a gente aí, por favor. Então, eu posso começar. Você precisa ter uma paixão apostólica. Primeira coisa, o que é paixão apostólica? É aquela chama que queima dentro da pessoa, que quer chegar onde ninguém chegou. Manja, Romanos 15:20. Procurei pregar aonde ninguém pregou. Você tem que ter isso, uma paixão de ser pioneiro. É a primeira coisa. Segundo, você precisa ser uma pessoa com grande identificação com Cristo, inclusive nos seus sofrimentos. Irmão, você precisa ter morrido. Se você estiver vivo, você não vai entender o chamado para o mundo muçulmano, onde você terá grande desafio cultural, grande desafio linguístico, grande desafio financeiro, grande desafio de perseguição, grande desafio de batalha espiritual, pressão psicológica, emocional, solidão. Então, você tem que ter paixão apostólica e identificação, inclusive, nos sofrimentos de Cristo. Você precisa estar com um olhar para a eternidade, porque aquela coisa de você desejar ver o fruto do seu penoso trabalho, muitas vezes você não vai ver no mundo muçulmano. Às vezes o Senhor vai te chamar para ser um grande semeador, mas talvez você não veja a semente brotar. Outros colherão o que você semeou. Então, ao olhar para a eternidade, você tem que imaginar que naquele grande dia haverá pessoas ali porque você um dia lançou uma semente, mas que não viu realmente, não testemunhou aquela conversão. Então tem que ser alguém que sonha com a volta de Jesus. Tem que ser alguém que olha para a eternidade, alguém que já cortou as raízes com essa terra, alguém que já morreu realmente. Falando nisso, que é a parte principal, e aí vem a preparação. Você precisa buscar uma agência missionária, e eu não vou citar alguns nomes aqui, eu posso depois, se alguém quiser me mandar, eu indico as principais agências que tem aqui no Brasil, mas é um local tão específico que você precisa ter uma preparação prática. Nesse lugar onde as pessoas já conhecem, já têm gastado muitos anos de preparação. E ser preparado. Vai ser ensinado no Corão, vai ser ensinado na cultura, vai entender mais, vai mergulhar na cabeça de Maomé, dos líderes islâmicos, para que você entenda e saiba se posicionar. Eu coloquei, para juntar com essas dicas, eu publiquei, antes da nossa live,
no meu Instagram um kit chamado Kit Descobrindo o Mundo do Islã, que é um kit de livros da editora Esperança, que as pessoas que estão vendo aí quiserem adquirir vão ser muito abençoadas. E a outra dica que eu quero dar: não estudem islamismo pelo Google. Não dê busca na internet. Por quê? Um dos maiores investimentos do mundo muçulmano está naquele curioso que vai dar um Google. O que é Maomé? O que é isso? Eles investem milhões de dólares para que as buscas pela internet levem o curioso a ver um islamismo simpático, ver um islamismo humano, e esconde o islamismo verdadeiro. E o islamismo verdadeiro de Maomé é aquilo que você viu o Estado Islâmico fazer. Você sabe por que a decapitação lá do Estado Islâmico? Que está escrito na Shura lá. Se não me engano, a Shura 96. Cortem o pescoço dos infiéis. Está escrito no Corão. Entendeu? Então, isso é tudo escondido, porque eles podem pegar só as partes de Maomé quando ele estava em Meca, que era um líder humanitário, religioso, e expor só aquilo. Então, não busquem estudar islamismo pela internet. Vocês serão enganados. Você tem que saber a fonte. Nós temos aqui no Brasil boas fontes, bons livros de pessoas confiadas, hábeis traduzidos, que esse é o caminho. Né? Eu acho que é isso. Isso, Beto. Você colocou o link aonde? Ele está no seu Instagram? Eu coloquei a publicação no meu Instagram, no meu feed de notícias do Instagram, okay, com o kit com os livros. Tem a Bíblia que eu falo, a Bíblia para aprender do Islã, que é o Descobrindo o Mundo do Islã, e tem o livro. Tá, eu estou até com um livro aqui, ó. Mostra aí pra ti. Esperança para os Muçulmanos, Don McCurry, né, que já deu aula aqui no Brasil, excelente livro. Sim. Também está lá. Tem um livro que chama O Vento na Casa do Islã, e Movimentos Milagrosos, que são testemunhos do que está acontecendo. E a boa notícia para os irmãos é o seguinte: Jesus, a boa notícia e a má notícia, são duas coisas que caminham junto, né? Jesus tem se revelado aos muçulmanos. Essa é a boa notícia. Amém. A má notícia: ele tem se revelado porque nós não estamos indo pregar para os muçulmanos. Nós não deveríamos obrigar o nosso Senhor a colocar os pés aqui de novo, porque esse é o trabalho que ele honrosamente nos deu. É uma honra para nós. Mas a gente não tem ido. Então, hoje, 50% das conversões do mundo muçulmano são a partir de revelação do próprio Cristo a eles. É maravilhoso isso? Mas para mim é uma vergonha, porque deveria ser eu que estaria pregando para lá. Deveria ser um dos que nos ouvem. Mas a gente não está indo como deveria. Então o Senhor tem se revelado a eles. Né? Nós estamos vivendo... Eu estive numa conferência internacional agora no final do ano, e havia uma expectativa que até o final do século, esse nosso século, 21, haveria um número X aí de conversão no mundo muçulmano, e em novembro de 2019 já tinha superado em 8 vezes essa previsão, e nós estávamos em 2019. Então, nunca houve tanta conversão no mundo muçulmano como a nossa geração. Mas também nunca houve tantos mártires como na nossa geração. Nós somos uma geração de mártires. Nunca houve tanta perseguição ao cristianismo. Então a gente precisa se engajar nisso. A gente precisa investir nisso. A gente precisa despertar. E eu espero mesmo, Mike, que hoje seja um dia que alguns que nos ouvem tenha nascido, Amém, queimado o fogo para ir para o mundo muçulmano. Amém, Beto. E para o envolvimento também, né? Para o engajamento. Né? Porque tem muita gente que vai se envolver no preparo, vai se envolver até no financiamento também, né? A cadeia toda, né? Isso, a cadeia toda. Então eu creio que o Senhor ele pode, né, pode despertar. Depois eu vou deixar a live salva aqui também. Se você quiser mandar para qualquer colega seu, que você acha, né, interessante, eu vou deixar salvo aqui. Beto, uma coisa interessante também
como isso tem crescido no Brasil também, sabe? Por exemplo, você que me falou uma vez sobre Itabaianinha, aqui em Sergipe, aqui do lado aqui da gente, que hoje tem um centro educacional islâmico, que é o melhor centro, né, educacional que tem lá, uma excelência assim gigantesca, aonde que eu soube, Beto, que ele se torna público para quem não é né, muçulmano, e para quem é muçulmano paga, entendeu? Então é uma escola de ponta, é um centro, né, educacional de ponta que tem lá, além de ter uma mesquita já também. Como isso está crescendo, né? Existe hoje escolinhas também aqui, onde que treinam, né, futebol, onde estão sendo financiadas por países árabes. Sim. Então, isso está crescendo e como eu sempre falo, assim como foi o começo lá, que você falou, né, com a história, existem lugares aqui no Brasil hoje que não foram ainda, né, alcançados, e eles estão chegando lá. Pois é, a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar. Isso. O sertão do Brasil hoje é um dos alvos para que eles possam ir, né? Para os ribeirinhos também e tudo. Inclusive, está tendo algumas incursões, né? Alguns muçulmanos que estão chegando lá no Amazonas, por exemplo, em algumas tribos indígenas. E, na verdade, é aquilo. Quem chegar primeiro leva, né? Quem chegar primeiro... Você viu a excursão? Que não conhece. Você viu a excursão em São Luís do Maranhão? Eles passaram 3 meses. Saiu até no jornal. Se qualquer um que está ouvindo digitar no Google lá, muçulmanos no Maranhão, você vai ver um monte de foto. O missionário muçulmano chama Dawa. D-A-W-A. Dawa. Então, os caras que eles enviam para pregar o islamismo. Esses caras passaram 3 meses na região norte, nos ribeirinhos, Maranhão, fazendo a mapeada, espiando a terra. Nem falava português. E aí eles ficaram com medo, chamaram a polícia, teve lá uma confusão. Eles realmente, é o que você falou, eles estão olhando para o sertão, para as regiões carentes brasileiras, onde a igreja não está interessada aí, porque lá não tem dízimo, não tem contribuição, praticamente só tem despesa. Então a igreja diz, não, eu não quero. Mas não se trata de dinheiro, se trata de redenção, cumprir o que o Senhor nos chamou. E esses caras aí, se a gente não for, eles vão tomar conta. A história da Baianinha me assustou, porque eu estava em Campos dos Goytacazes, pregando lá numa conferência, e o irmão me falou, pastor, eu vou te contar uma história, nossa igreja tem lá um trabalho no interior do Sergipe, a gente foi lá, chegou lá, tinha os missionários muçulmanos. Aí ele falou, mas um lugar paupérrimo, e era para dentro de Itabaianinha. Ele nem sabia que tinha mesquita em Itabaianinha. Ele só encontrou dentro lá, do sertão de Itabaianinha. E os caras, aí ele deu corda nos caras. Os caras chegaram para ele, e você é da onde? Aí ele falou, nós somos de Campos. E a cidade de Campos é grande? Aí eles falaram, grande. Quantos habitantes tem? 500 mil. Aí os Dawa regalaram o olho e falou, olha só, você não quer começar um trabalho lá de islamismo, de estudo islâmico? A gente quer te oferecer um salário de 5 mil por mês para você abrir uma sala de estudo islâmico em Campos. Olha só o que os caras investem. Agora, você imagine isso. Pois é, investe pesado, né? Eu fiquei espantado. Eles me deram as fotos de Itabaianinha, das conversas com os caras, né? É assustador, cara. A gente tem que se posicionar. É assustador. É assustador. Beto, a gente tem apenas 1 minuto e 24. Eu gostaria de saber como nós podemos orar pelo mundo muçulmano. Para a gente poder, né, encerrar. E desde já, né, obrigado. Tá? Amém. E como nós podemos estar orando? Olha, o que aconteceu comigo foi a partir do momento de oração. E nós precisamos, dentro da nossa prática cristã, incluir a oração apostólica. O que é a oração apostólica? É você orar por um povo não alcançado. Então, vai lá, dá uma busca lá no joshuaproject.net,
né, os 100 maiores povos não alcançados. Você vai ver que são todos muçulmanos. Escolhe um e começa a orar. Deus vai gerar um alinhamento. Se envolva com isso. Busque alguém. Mas eu não tenho chamado. Todo cristão tem que estar envolvido com isso, mesmo que você não vá com seus pés. Mas você pode se envolver, pode ajudar, pode ofertar, mas a partir